Como seria se Jesus vivesse entre nós hoje? Vamos imaginar o cenário, o tempo em que Jesus viveu, o contexto, a questão da hipocrisia religiosa, de toda a diversidade que havia no tempo de Jesus e a forma como Jesus lidou com isso tudo. Agora vamos imaginar Jesus vivendo hoje, neste mundo atual, com toda a diversidade que tem hoje em dia e como Jesus iria lidar com isso tudo. O que fazem vós mais que os cobradores de impostos? Pois eles também amam aqueles que os amam, e fazem o bem àqueles que fazem bem a eles. Além da questão que quando ele se referia aos diversos cultos que haviam, que nomeamos de uma forma às vezes não muito justa como cultos do paganismo, dizendo aos seus discípulos: se vocês apenas cumprem os deveres referente à sociedade na qual vocês vivem, ou seja, vocês fazem o bem dentro do contexto no qual estão, o que fazem mais do que os pagãos? Os pagãos também cumprem com seus deveres sociais, eles também se ajudam mutuamente. O que fazem vós mais que os pagãos? Hoje ele não poderia dizer isso, talvez, por causa das mudanças que teve e muito das culturas do passado, das culturas espiritualistas do passado, ou desapareceram ou assumiram outras formas, outras roupagens. Mas no cenário atual, o que Jesus diria? Me lembro de um momento em que um repórter brasileiro estava no metrô da Alemanha. Ele ficava observando que havia duas filas. Tinha uma fila à direita e uma fila à esquerda. E ele ficou intrigado com aquilo e perguntou para o fiscal: por que tem duas filas? E o fiscal disse ao repórter brasileiro: a fila da direita é para as pessoas que têm trabalho, que estão trabalhando. Elas pagam o metrô. A fila da esquerda é para as pessoas que estão sem trabalho no momento. Elas não pagam o metrô. Lembrando que a Alemanha não é um país cristão, um país de budista, um país de espíritas. É um país com uma mentalidade mais voltada ao ateísmo. E o repórter brasileiro, possivelmente um cristão, acostumado com os cristãos do Brasil, ficou um tanto quanto que perplexo com aquilo. Aí ele perguntou ao fiscal: e se alguém que estiver trabalhando resolver pegar a fila da esquerda e não pagar? O fiscal, possivelmente um ateu, olhando para o brasileiro sem entender o porquê daquela pergunta, respondeu: quem faria isso, senhor? Quem seria capaz de ser tão desonesto? As pessoas aqui são honestas. As pessoas aqui não ficam nas igrejas, dentro das instituições variadas, filosóficas, pregando, falando de honestidade, de amor, porque isso é o mínimo que uma pessoa que vive em sociedade precisa fazer, ser honesto. O mínimo que uma pessoa que quer viver socialmente precisa ser honesto. Honesto, é o mínimo. Então os países ateus são os países mais honestos que existem. São os países onde tem menos pessoas nas cadeias. Os países ateus ficam apenas atrás de um pequeno país chamado Butão, que é um país budista. Que da última vez que eu fiz uma pesquisa, havia um preso só. Por tráfico de droga. Mas na sua grande maioria, os países onde que tem uma predominância de ateus são mais honestos que nós que vivemos num país de cristão. Agora imaginamos Jesus dentro desse cenário atual.
O que ele falaria para nós que acreditamos, que seguimos o seu evangelho, que acreditamos que andamos com ele? O que Jesus diria para mim? Exatamente aquilo que ele disse no passado aos outros. Se você é apenas honesto, se você apenas cumpre o seu papel dentro da família, se você apenas cumpre o seu papel na sociedade, minimamente, como ser honesto, não jogar lixo na rua, como respeitar os sinais de trânsito, como faz no Japão, em outros países, onde a maioria é de ateus, eles respeitam os sinais de trânsito, eles respeitam as questões de ordem social, eles não pegam o que é seu. Então as pessoas são honestas. Jesus diria para mim, se você faz só aquilo que os ateus fazem, o que tu faz de melhor que os ateus? O que tu faz melhor que os ateus? Eu vejo que o evangelho está esquecido, o evangelho real, o evangelho tal como Jesus deixou, ele está esquecido. A gente tem feito o que um ateu faz. Aliás, nós cristãos não estamos nem conseguindo fazer o que os ateus fazem. As nossas cadeias estão cheias de cristãos. Evangélicos, católicos, umbandistas, espíritas, enfim, cheio de cristão. Os nossos políticos cristãos roubam e fazem uma oração depois de terem roubado, como vimos as imagens dos nossos ilustres deputados. O que nós cristãos fazemos mais que os ateus? Não dá para ser apenas honesto. Não dá para apenas honrar a família. Não dá para apenas respeitar as normas sociais, porque isso é o mínimo. É o mínimo que uma pessoa com um pouco de dignidade tem que fazer. Respeitar a família, respeitar a sociedade, respeitar os sinais de trânsito. É um mínimo. É um mínimo. Qualquer pessoa faz isso. Os ateus fazem isso. Os budistas fazem isso. Vai lá no Butão, que é um país pequeno, e vê se as pessoas lá desrespeitam alguma coisa. Ou vá no Japão, onde que há uma cultura de uma influência shintoísta e budista, e vê se as pessoas desrespeitam as normas sociais. E nós, cristãos, o que temos feito além do que os outros fazem? Da mesma forma como Jesus falou naquele tempo em relação aos fariseus, falou em relação aos cobradores de impostos, falou em relação aos pagãos, ele falaria hoje para nós. Jesus falaria as mesmas coisas para nós, porque isso é o Evangelho. Nós temos falseado o Evangelho. Temos criado o Evangelho a modo de casa. Cada um cria um Evangelho de acordo com o seu gosto, com as suas limitações. Nós usamos de artifícios para continuar nos justificando a sermos materialistas, a vivermos iludidos com as nossas paixões. Nós estamos distorcendo o Evangelho para justificar a nossa falta de compreensão do Evangelho. Nós estamos deturpando o Evangelho ainda. Eu vejo isso dentro das escolas espíritas. O Espiritismo não veio para restaurar o Evangelho. Que Evangelho restaurado é esse? Se nós não estamos fazendo mais que os ateus fazem, nós deixamos a desejar. Nós deixamos a desejar, nós não conseguimos nem respeitar as coisas básicas da sociedade. Que tipo de cristão que a gente está sendo? Que evangelho é esse? Que tipo de evangelho é esse que está nos iludindo? Nos levando ao auto-engano? Está nos conduzindo a uma ilusão, a uma mentira profunda, uma distorção da realidade. Lembramos de Jesus, estudamos o Evangelho de Jesus
E não vamos dar ao Evangelho as nossas características, porque isso as igrejas já fizeram. A Igreja Católica já fez, cada igreja evangélica tem um Jesus personalizado de acordo com a sua maneira, tem um Deus de acordo com o seu entendimento. Isso já foi feito. Se nós queremos realmente restaurar o Evangelho, não vai ser desse jeito que a gente vai restaurar o Evangelho, repetindo os mesmos enganos que os outros já estão fazendo, já fizeram ao longo do tempo e continuam fazendo até hoje. Imaginamos Jesus na nossa frente hoje, diante da nossa realidade social e cultural hoje. Volto a dizer, os ateus respeitam a família, e os países ateus costumam ser mais honestos em relação à família do que os países cristãos. Veja a taxa de traição na Alemanha, por exemplo, na Suíça, veja a taxa de traição na Islândia e veja a taxa de traição no Brasil. Veja o tanto que os brasileiros traem mais seus maridos, suas esposas, seus filhos, sua pátria. Veja o tanto que nós cristãos, que nos rotulamos cristãos, somos inferiores em moralidade em relação aos ateus, em relação aos budistas e outras correntes filosóficas que existem por aí. Não dá para apenas fazer o que os outros fazem. Ou melhor ainda, nem sequer conseguir fazer o que um ateu tem feito. Sendo honesto, sendo respeitoso em casa, sendo respeitoso em sociedade, não jogando lixo na rua. Uma coisa básica de um respeito social. Jesus diria para nós: o que vocês têm feito mais que os ateus têm feito? O que fazem vós melhor do que os ateus? Pensamos nisso. Paramos de ensinar o evangelho falseado, o evangelho de acordo com as nossas fragilidades, com as nossas limitações. Se nós não fizermos mais que os ateus, nós não compreendemos ainda o que é o Evangelho de verdade. Consultamos o Evangelho, principalmente o Sermão da Montanha, e refletimos se nós verdadeiramente estamos ensinando o Evangelho ou estamos ensinando uma visão nossa.